tarde, my friend. Muito boa tarde, my friend. Olha, rodou, mas rodou bonito na máquina de lavar chamada Polícia Civil da 15ª DP. Essa turma tá batendo até agora ali, ó, na máquina. Tá naquele giro, vai lá, vem cá, daqui a pouco começa a centrifugar e pronto. Nicole, a Polícia Civil conseguiu desbaratinar esse grupo, essa organização criminosa que estava causando prejuízo a várias pessoas aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil passou então, após a registro de ocorrências, né, relacionadas a esse tipo de golpe, que funcionava da seguinte forma, Nicole: esses criminosos anunciavam máquinas de lavar, geladeiras e outros elétricos na internet. A vítima interessava pelo anúncio, eles ali alegavam que eram produtos com pequenas avarias, pequenos defeitos e que conseguiria vender com um valor bem abaixo do mercado. A vítima se interessava, negociava e ali efetuava o pagamento, mas não recebia o produto. Quando recebia o produto, era um produto completamente defeituoso, viu, Nicole? E isso gerou a revolta em algumas pessoas que procuraram a delegacia, algumas ainda nem registraram a ocorrência. Pode ser que agora elas tenham coragem de vir aqui na 15ª DP e representar. Vou conversar com o doutora Taliba, o delegado-chefe da 15ª Delegacia, que presidiu as investigações. Doutora Taliba, como foi que a Polícia Civil conseguiu chegar a essa quadrilha? Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Nicole. Todos que estão nos assistindo. Foi através dos registros das ocorrências, né? Nós identificamos aí um registro de ocorrência aqui na 15ª, que iniciou nossa investigação. E a vítima relatava exatamente isso, que tinha comprado uma geladeira. O anunciante afirmou que era uma peça monstruária, que ele era representante comercial, que ele conseguia comprar e vender por baixo valor, abaixo de mercado. E ela ficou interessada e comprou. Só que quando instalou a geladeira em casa, eles fizeram a entrega da geladeira. Quando instalou a geladeira, verificou que ela não estava funcionando, simplesmente não gelava, né? Então ela ligou para o anunciante, reclamou. Ele falou: então vou mandar um técnico aí retirar o produto e a gente vai ver se faz o reparo ou se a gente substitui por outro. E a pessoa, na boa fé, entregou, né? Então a mesma pessoa que teria feito a entrega foi o mesmo que foi lá, buscou e levou a mercadoria. E simplesmente pararam de atender os telefonemas dela e pararam de responder suas mensagens. Então a vítima ficou sem a geladeira e sem o dinheiro que já havia efetuado o pagamento. Isso aí já fazia parte do plano, né, doutor? Ir buscar o aparelho e deixar a vítima no prejuízo. Exatamente. Esse era um dos modus operantes que eles atuavam. Então, a partir do registro dessa ocorrência, passamos a analisar as informações e descobrimos outros 4 registros de fatos semelhantes. Os crimes teriam sido praticados entre janeiro e fevereiro, mas os registros um pouco mais tarde, porque a vítima fica esperando o retorno da empresa. Então, muitas vezes ele enrolava, falava que a peça foi para o técnico não conseguiu ver ainda, ou então estava esperando uma peça para arrumar a geladeira, e nisso enrolava a vítima, só depois de 2, 3 meses que era efetuado o registro. E nisso ele ia aplicando outros golpes aqui no Distrito Federal. Então, com essas 5 ocorrências, conseguimos identificar as pessoas que faziam a entrega, as pessoas que faziam a devolução, os beneficiários e o anunciante. Então, identificamos 7 pessoas e representamos contra elas aí num pedido de busca e apreensão. Esses pedidos foram definidos, foi realizada hoje esses cumprimentos desses mandados de busca e apreensão, todos ali residentes em São Sebastião. Então essa organização criminosa era instalada lá em São Sebastião, mas ela atuava em todo o Distrito Federal, né? E nas provas obtidas hoje, nós verificamos que, além desse modus operandi, eles também atuavam com anúncio além de geladeiras, máquinas de lavar e televisões, também defeituosas, fazendo o mesmo modo operandi, mas também com anúncios que eles não entregavam. Então, às vezes, a pessoa ali, para garantir o bem, já fazia o pagamento estava muito abaixo do valor de mercado, a pessoa já fazia o Pix para garantir a compra e eles simplesmente não entregavam os bens, né? Então, descobrimos esse outro modus operandi, conseguimos apreender aí 3 máquinas de lavar utilizadas nesse golpe, uma geladeira anunciada aí não entregue para venda para pelo menos 2 vítimas e um aparelho televisor de grande porte aí de 75 polegadas, também usado em golpes. Além disso, conseguimos identificar hoje um outro conteiro, que é a pessoa que empresta a conta para eles receberem os pagamentos. E ele acabou preso em flagrante também com parte do grupo criminoso. Então hoje aí nós conseguimos prender o Wanderson,
que é o mentor de todo esse esquema aí, ele atua com essas práticas ilícitas desde 2022 e ao menos com esse pessoal aí, desde o final do ano passado, praticando esses crimes. Além do Wanderson, nós prendemos o Lucas, que era quem fazia a entrega e a retirada das geladeiras, e o Wellington, que ao que tudo indica é primo do Wanderson, e também atuou aí na retirada de uma das geladeiras das vítimas. Os senhores então conseguiram identificar aí o liame dessa organização, né, doutor? Exatamente, conseguiu ver todo o contexto, como que era praticado. Não foram presos apenas ali os outros investigados, que eram os conteiros, que infelizmente o endereço já não estava atualizado, então não os encontramos em casa, mas principalmente os autores intelectuais e os executores dos crimes, que levavam a geladeira e retiravam, a gente conseguiu identificar e retirar de circulação. Então a gente vai estar divulgando o nome e a imagem deles, né? Porque a pessoa não vai reconhecer o Wanderson, mas vai saber o telefone, a gente vai estar divulgando o telefone do anúncio, telefone de contato, mas vai reconhecer quem entregava e quem retirava as geladeiras, que era o Lucas e o Wellington. Então, reconhecendo qualquer um desses três aí, você sabe que você foi vítima desse grupo criminoso, sabe que eles já estão identificados, então, por favor, registre a ocorrência policial para que, além do crime de organização criminosa, uma pena de 3 a 8 anos de prisão, eles respondam por cada um desses crimes de estelionato praticados. Porque as vítimas aí, além do prejuízo financeiro, né, ficavam sem um bem ali de grande utilidade, uma geladeira, uma máquina de lavar, essencial para o nosso dia a dia, e além do dano psicológico causado, né, em razão de ter caído aí num golpe desse. Doutor, qualquer pessoa estava sujeito a cair nesse tipo de golpe ou eles tinham já um perfil de vítima traçado? Não, era qualquer pessoa. Eles anunciavam principalmente em plataformas como o LX e Marketplace, né? Eles combinavam até de fazerem vários anúncios, e alguns anúncios com preço acima do que eles iam anunciar e outros abaixo, para direcionar já as vítimas para os anunciantes com preço mais em conta, né? Então a gente viu no material apreendido que eles combinavam essa estratégia. Então qualquer pessoa que estivesse precisando desses itens procuraria ali no LX, veria um preço abaixo, ele ia justificar esse valor e a pessoa receberia o bem, mas ele não funcionaria, eles levariam de volta para conserto e a vítima ia ficar num grande prejuízo. Nós verificamos 2 vítimas recentes deles, agora do mês de agosto, que estão conversando com eles ainda no WhatsApp, nas redes sociais, pedindo a solução do caso, né? Ainda não perceberam que estão no golpe. A gente vai contatar essas vítimas e, através dos órgãos de imprensa aí, elas certamente serão cientificadas. Um desses casos é um MC aqui de Brasília, que teria comprado uma máquina de lavar. Então, no primeiro momento, ele instalou essa máquina de lavar. Na primeira lavagem, a máquina vazou, inundou o apartamento dele, né? Simplesmente a mangueira estava cortada. Então, a gente já vê que era direcionado, né? Ele fez a substituição da mangueira, mas ele não deixou o grupo criminoso levar a máquina de volta. Ele falou, não, essa máquina só sai daqui se vocês entregarem outra, né? Ou vou mandar fazer o conserto e vocês arcam com o meu prejuízo. Então ele mandou fazer o conserto dessa máquina, trocou a mangueira. Quando lavou de novo, a máquina fazia muito barulho. Então parecia uma escola de samba dentro do apartamento dele. E quando centrifugava, parecia uma metralhadora, né? Então ele reclamou, eles tentaram novamente pegar o bem, acabaram não pegando, mas a vítima marcou com prejuízo aí de R$900. Então ela tinha pagado R$1.200 por uma máquina já usada e ainda teve que arcar com mais R$900, aí seria o preço de uma máquina nova, né? Acabou ficando esse prejuízo e estava tentando convencer os autores a ressarcir, ameaçando inclusive procurar justiça. Mas a gente viu que a estratégia dos autores era sempre as mesmas, que discutir não valia nada, que ele estava sem dinheiro, mas ia levantar o dinheiro com o ressarcimento, que a vítima tinha que ter paciência, mas se quisesse ele levaria o bem, pegaria o bem, trocaria com o seu fornecedor, e era nessa hora que ele ia ficar sem um aparelho eletrodoméstico. Que ordinários, hein, doutor? Essa vítima aí dificultou a vida desses criminosos, né? E por falar em vítima, doutor, o senhor já tem uma estimativa de quantas pessoas foram lesadas por esse grupo criminoso? Então, no inquérito que já está instaurado, eram 5, né, ocorrências policiais, um prejuízo aí de R$16 mil, somados todos os eletrodomésticos aí negociados, né? Mas depois do inquérito policial, depois dos mandados oferecidos e pedidos, fizemos novas pesquisas nos nossos sistemas, encontramos outras 4 ocorrências policiais de maio para cá. E agora, analisando as provas obtidas, já encontramos aí 2 ou 3 casos aqui de agosto. E vimos que no último final de semana eles fizeram entregas de geladeira. Então, provavelmente você que comprou uma geladeira desse grupo aí no final de semana, ela não está funcionando.
né? Se você ainda estiver em posse do bem, apresente ele numa delegacia para apreensão, vai ser encaminhado para a perícia para provar que realmente ele tem um defeito inerente, né? Que provavelmente ia ser essa estratégia deles. Que você ia reclamar do defeito, eles iam lá retirar o produto e já iam vender para outra pessoa e não iam arrumar e você ia ficar no prejuízo. Doutor, tem uma região administrativa em que eles mais atuavam, eles atuavam de maneira assim, em todo o Distrito Federal? Não, em todo o Distrito Federal. Nos nossos casos aqui tinha Jardim Botânico, Lago Sul, Lago Norte, alguma das, não se me recordo, mas acredito que Asa Norte, e tinha aqui Ceilândia. Né? Então, o inquérito policial, ele foi até, a competência para apuração do crime foi até para o plano piloto, porque seria um local onde teriam sido praticados mais casos, né? Embora a organização criminosa estivesse instalada em São Sebastião. Então, a gente sabe que é um grupo atuante lá de São Sebastião, apenas um dos conteiros aí, ele era do entorno, não é aqui de Brasília, mas a maioria do grupo, quase todos os integrantes ali de São Sebastião, e as prisões e os mandatos cumpridos foram todos efetuados em São Sebastião. Nesse caso, então, é importante dizer que a vítima, em qualquer região administrativa do Distrito Federal, pode procurar a delegacia mais próxima, fazer o registro, que será encaminhado para os senhores aqui. Isso, todas as regiões administrativas normalmente vai ficar com a delegacia da área mesmo, né, da residência da vítima, porque já estão identificados. Então, registrou, vai informar, olha, o pessoal já foi preso pela 15ª, eles já vão identificar todo mundo, vão instaurar inquérito lá e manter a competência na área. Mas caso tragam para cá, para a 15ª, vai ser incluída nesse inquérito que já está instaurado e só vamos aumentar o indiciamento. Importante que todas as vítimas que tenham sido lesadas por esse grupo criminoso procurem a delegacia mais próxima da sua casa, efetuem o registro para que a gente possa responsabilizá-los por todos os crimes de estelionato praticados. Cada crime de estelionato vai de 1 a 5, então a gente pode aumentar muito aí a pena deles por cada crime praticado. Maravilha. Doutor, os senhores apreenderam arma, drogas, dinheiro? O que os senhores, além desses equipamentos que os senhores apreenderam, o que mais os senhores recolheram em poder desses criminosos? Isso, o principal ali, né, foi os eletrodomésticos que estavam sendo usados para anúncio. Então encontramos a geladeira que eles utilizaram no anúncio e não entregaram, pelo menos para 2 vítimas, né? 2 vítimas compraram a mesma geladeira, mais ou menos no mesmo período de tempo ali. A gente verificou que eles têm anúncios ativos ainda nesses sites, né? Então tem um deles ali, tem mais de 20 anúncios ativos.